Olá, sejam bem-vindos ao 103º episódio do podcast Ansiedade, Minha Amiga, Anxiety, My Friend, comigo, Raquel Coelho. O terceiro episódio desta minissérie dedicada às eleições legislativas e europeias do ano de 2024. Algo que estou a adorar nestas contribuições incríveis que me estão a chegar de todo o país é a diversidade de ângulos, ao mesmo tempo que noto padrões em relação a aspectos que todos apontam como importantes. É bonito de ver e a pouco vocês também vão ver. Assim, é importante que ouçam todos os episódios, mesmo quando ouvirem um nome que não vos pareça alinhado com as vossas crenças ou visão de sociedade. Vamos lá escutar o nosso convidado de hoje, David Amado. David Amado é presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, a minha Junta de Freguesia. Neste caso, como se trata da minha Junta de Freguesia, dei lá um salto e gravei cara a cara. Para que os episódios sejam equilibrados, tive de cortar pedaços da contribuição do David, mas se quiserem ouvir, vou partilhar um link com a versão mais longa no final da série. Hoje vamos escutar os highlights. Eu admiro a coragem e a generosidade de qualquer pessoa que esteja numa posição de presidente da junta de freguesia ou de uma junta de freguesia. E, na verdade, qualquer posição onde se dê a cara, porque são pessoas que veem a sua vida muito exposta. É preciso coragem. Gosto sempre de recordar um sketch humorista. Terá sido Nuno Marco ou Fernando Alvim em entrevista e não um sketch? Não me recordo, mas vocês corrijam-me, por favor, se souberem. O tal diálogo ou sketch de humor dizia qualquer coisa como: se queres ter certeza de que nunca ninguém te vai criticar ou apontar o dedo, o que tens de fazer é simples. Fica sentado no teu sofá a comer batatas fritas o dia todo. E é tão verdade. Quem sai para fazer o seu trabalho, seja ele qual for, pode ser criticado. O meu convite é o seguinte: que critiquemos de forma mais construtiva, com olhos em soluções, e ao mesmo tempo com empatia por quem arrisca. E sim, tomemos nós também as rédeas dos nossos dias e arrisquemos um pouco mais, entreguemos-nos um bocado mais. Recordo as 3 perguntas que fiz. Na sua opinião, quais são as 3 perguntas que os eleitores devem fazer para os ajudar a tomar decisões melhores? Há pessoas que se sentem muito longe dos decisores políticos. Sentem que estão num beco sem saída, num emprego de que não gostam, onde recebem um salário que não lhes paga as contas todas, ou por outras razões. Mas o que quer dizer a quem escolhe não votar porque sente que não vale a pena, que aquelas decisões não lhes dizem respeito? E por fim, o que quer dizer a quem acredita que os políticos são todos iguais, por isso não vale a pena? Primeiro, acho que devem ter noção de quais é que são os conteúdos programáticos de cada partido político que está a concorrer às eleições. Porque esse conhecimento é fundamental para perceber que tipo de propostas é que mais se adequam àquilo que é a vida de cada um e ao modelo de sociedade e à forma como veem a sua vida em comunidade e no sítio onde vivem, porque muitas vezes as pessoas podem considerar que propostas sejam mais adequadas para uma zona urbana e menos adequada para uma zona mais rural. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que teoricamente seriam pessoas que estariam mais vocacionadas para votar por uma esquerda, porque são pessoas que têm vidas mais modestas, que vivem muito daquilo que é os serviços públicos e daquilo que é as respostas públicas, e muitas vezes essas pessoas votam na direita. A nível da receita também é igual, ou seja, se houver uma redução para quem ganha mais, aqueles que ganham menos, o Estado, ou seja, todos nós, temos menos capacidade para criar respostas e para continuar a prestar as respostas públicas que são dadas. Eu acho que há aqui uma coisa
importantíssima nestes próximos 2 atos eleitorais deste ano. É que nós não nos podemos esquecer que este ano, o 25 de Abril, celebra os 50 anos. E há 50 anos atrás, além de não haver liberdade, não haver democracia, vivíamos em tempos cinzentos. Não havia Sistema Nacional de Saúde, em que não havia segurança social e proteção social, em que havia uma incapacidade de uma pessoa que nascia no meio mais pobre poder evoluir e naquilo que chamamos de elevador social. E há 50 anos havia uma polícia política que prendia, torturava, assassinava mulheres e homens no nosso país, havia uma guerra colonial, havia uma elite, uma pequena elite que controlava todo o país e não havia qualquer tipo de contestação, e se houvesse, o que acontecia era repressão, o que acontecia era a prisão, era essa polícia política nefasta que nós tínhamos. 50 anos depois, obviamente nós não vivemos num país perfeito. Aliás, eu acho que nós devemos todos ambicionar caminhar para um país perfeito, mas todos temos a noção que nunca vamos ter um país perfeito, porque vamos ter sempre que melhorar em várias áreas, e temos áreas em que as coisas não estão a correr bem. Também chegámos a um ponto em que o custo da habitação, como em todas as cidades europeias, disparou brutalmente. E nós temos um problema agravado, que é a questão não temos um parque público habitacional como existe em outras cidades da Europa. Por exemplo, em Viena, um parque público habitacional é à volta dos 30%, e o problema em Viena não é igual, nem a Lisboa, nem a Madrid, nem a Berlim, nem a outras grandes cidades europeias. Resolvem-se sim com políticas públicas, com investimento público. Portanto, nós das duas uma. Ou queremos que exista investimento público para resolver o problema que vai demorar anos a resolver, que é a construção de habitação a renda acessível, para que as pessoas possam ter mais oferta de habitação pública, para depois equilibrar o mercado. Temos a coragem de habitações que não estão a ser utilizadas para habitação ou que estão degradadas, de criar meios. Tem que haver meios a nível de públicas, mas que também não sejam contra os senhorios, nem contra os donos das habitações, como é óbvio. Tem que haver uma proteção também da propriedade. Quando se queixam, quando falam do problema da saúde, obviamente que há muitos sítios do país e da cidade em que não há médico de família, em que há urgências que não funcionam. Nós também não podemos passar... nós passámos de uma pandemia em que o nosso Serviço Nacional de Saúde foi elogiado por toda a gente, foi elogiado por outros países pela resposta que deu. Nós tivemos, nos últimos anos, o maior investimento a nível de valor naquilo que foi o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Mas isso não resolve os problemas todos. Agora, nós não podemos achar que porque houve... Ou seja, quem critica não pode desvalorizar que existiu este investimento. E quem quer valorizar só este investimento também não tem que ter empatia pelas pessoas que passam horas nas filas para ir ao centro de saúde, que vão a uma urgência e não conseguem, porque essas pessoas têm razão. Tem que se explicar o que é que se está a fazer para resolver esse problema. E tem que haver a humildade de reconhecer que ainda há muito a fazer. Estaríamos melhor sem Serviço Nacional de Saúde? Não, estaríamos 1000 vezes pior. Primeiro, acho que tem que haver uma atualização dos salários da função pública de algumas áreas. Médicos, polícias, enfermeiros, que são áreas fundamentais da segurança e da saúde para o nosso país. Para o ambiente, o ambiente, para mim, e a mobilidade, são áreas que eu acho que nós temos que ganhar as pessoas para esta questão. O ambiente é fundamental. Nós estamos num processo de uma espiral negativa, em que nós todos temos que ser defensores daquilo que é a questão ambiental. Ou seja, nós não podemos ter milhares e milhares de carros a entrar na cidade todos os dias. Nós, nos problemas, nós temos que ser práticos. Há medidas que podem ser consideradas mais de centro-direita, podem ser mais adequadas para resolver um ou outro problema. Há medidas que podem ser consideradas mais de esquerda ideologicamente, podem ser mais adequadas. Há problemas que a solução pode ser mista entre as várias soluções. Agora, eu acho que nós temos que ser práticos, é perceber que soluções é que são mais eficazes para resolver os nossos problemas. Uma coisa é não haver verbas, outra coisa, se há verbas, tem que se aplicar naquilo que é mais importante. E para mim a educação, a questão dos professores, dos polícias e dos médicos e enfermeiros é das coisas mais fundamentais que nós temos que fazer enquanto país. Que são as bases, são os alicerces da nossa sociedade. Eu, quando defino que as pessoas devem votar em qualquer partido, acho que devem votar em qualquer partido, menos no Chega. Sério, eu acho que eu percebo que
Muitas pessoas, porque estão insatisfeitas, entendem que é o voto de protesto e que eles é que têm razão em tudo. Mas não, aquilo é um partido em que faz lembrar e defende aquilo que era a ditadura. Ouça, e quando se fala do Chega, eu aconselho, vejam quem é que são os financiadores do Chega. Eu acho que todos devemos ouvir tudo o que cada partido tem a propor. Mas vejam quem é que são os grandes grupos ou os grandes financiadores de um partido como o Chega. Não são as pessoas como nós. Não são muitas pessoas que podem ser satisfeitas que votam no Chega, não. São grandes grupos económicos que apoiam o Chega por algum motivo. Mas não devemos combater as pessoas que pretendem votar nestes movimentos, porque não são todas fascistas, não é? Agora, os salários médios só podem crescer se a economia estiver saudável, porque se não é sustentável só na parte pública que aumenta os salários, também tem que ver a economia para que todo o privado, toda a economia, porque nós vivemos num mundo global e muitos Estados têm menos poder económico, assim, que algumas multinacionais. Portanto, o mundo é diferente do que era, se calhar, há 50 anos, se calhar, ao 25 de abril. Mas tem que ser por aí, tem que ser criado incentivos para a economia crescer e para, com isso, também, as empresas possam pagar melhores salários e ter os trabalhadores mais satisfeitos e, com isso, ir melhorando. De impostos, eu acho que tem que haver um desagravamento ou um aligerar, mas das classes médias. Claro que sim. É onde tem que haver. Agora, se calhar para isso tem que haver um aumento nas classes mais altas ou no tipo de tributações às mais-valias para que exista aqui um maior equilíbrio. Mas isso são as contas que os partidos têm que fazer e têm que ser claros a mostrar. São todos iguais, querem taxo, não fazem nada. Isso é um dos princípios para os populismos começarem a ascender, é haver essa percepção. Agora, as pessoas acharem que são todos iguais é um desligado da política. Eu não querer saber. E, geralmente, esse tipo de pensamentos é incentivado para quem quer ocupar o lugar desses políticos. Andar na política não é fácil, repare lá. Porque nós aqui, para comprar qualquer coisa, temos uma série de procedimentos que, se fosse numa empresa, nós felizmente temos equipas próprias de manutenção de espaço público. Ou seja, há um buraco na calçada, há um sinal que caiu, há um pilarete que é retirado. Nós temos equipas próprias em pouco tempo, mas temos capacidade com meios próprios de resolver logo. Se nós não tivéssemos essa capacidade com meios próprios, tínhamos de fazer o quê? Fazer um mapeamento do problema, pedir orçamentos, ver quando é que custava, contratar empresas, fazer concursos, tratar toda a parte burocrática. Ou seja, ser político também não é fácil, porque as regras são o que são e temos que as cumprir. Agora, as pessoas têm que perceber é que a nossa sociedade não é perfeita, mas como dizia o Churchill, não é? A democracia é um sistema imperfeito, mas é o mais perfeito de todos os sistemas. O importante é votar e participar, porque não deixar os outros que decidam por nós, não é? Obrigada ao David Amado pelo tempo que investiu nesta partilha. Devem ter reparado que havia semelhanças entre o que disseram David Amado, Maria Manuela Leitão Marques e Maria Luísa Moreira, nomeadamente a importância de ver quais os conteúdos programáticos, perceber que o diálogo aberto é essencial, entre outras. O David Amado destacou a importância de vermos quem é que financia um partido, para que se possa perceber se coincide com a sua filosofia política ou se contradiz. Ele mencionou o perigo do voto pelo puro descontentamento, sim, o duro descontentamento também, mas é isso, o perigo de votarmos simplesmente porque estamos descontentes, votarmos contra, em vez de votarmos a favor de algo. Ou seja, votar num partido que esteja a aproveitar-se do mal-estar das pessoas para fazer populismo, sem apresentar números concretos ou medidas realistas. Eu espero que estes episódios te estejam a ajudar a tomar uma decisão informada e consciente. Recordo que há links para sites informativos nas notas do episódio. Obrigada por escutares o podcast Anxiety My Friend, Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Eu volto em breve com mais sobre as eleições. Um abraço.